Olá, sejam bem-vindos ao meu canal ETT de Bahá'í. Esse vídeo não é recomendado para seguidores religiosos e visitantes que desejam salvar suas crenças. O meu canal é de desconstrução de crenças gerais. Se para você eu falo devagar, acelere o vídeo um pouco no BitChute ou no YouTube. O bate-papo pode parecer aborrecido no início, porque falávamos de demência e a história que eles nos dão sobre nutrientes e funcionamento do corpo, mas prestem atenção, pois puxamos outros assuntos diferentes no decorrer de nossa conversa. Hoje, dia 4 de maio de 2025, 17 horas, 8 minutos na Alemanha. O meu bate-papo hoje é com a Li. Tudo bem? Hoje é seu dia de folga ou tá trabalhando? Sabe, eu estava lendo sobre demência, né? Porque seus pais têm, né? E porque eu lembro que quando eu era mais jovem, eu estava tomando remédios e tinha um médico antigo, né? Bem velho mesmo. E ele falou assim para mim: olha, isso aí nos anos 80. Ele disse que eu estava com perdas de vitamina no corpo, porque ele estava fazendo naquela época os médicos controlavam mesmo, né? E ele falou assim, tá com perdas acho que era ano 81, por aí, 80. Alguma coisa estava fazendo eu perder as vitaminas, quer dizer, nutrientes, tudo está indo embora do corpo. É assim que eles fazem a gente ficar doente. Então, aí, tá, eu falei para os médicos alemães depois que eu vim para cá, mas ninguém levou a sério, né? Aí, hoje em dia, claro que eles falam de muitas coisas que roubam nutrientes da pessoa tal. Aí, lendo sobre demência, apareceu um vídeo e tinha também um artigo sobre pessoas que tomam remédio durante muitos anos para outras coisas e esses remédios eles vão atacando o cérebro. Aqui no caso, era remédios para alergia e para relaxar, dormir. A parte de memória é a parte que eles atacam, é para causa demência depois. E aí eles falam aquela história do sistema, vai encolhendo o cérebro, vai fazer os neurotransmissores não se contactam, aquelas coisas, né? Como que é de verdade a gente não sabe, mas acontece, né? Eu lembro que eu também já fiz num vídeo antigo a minha reclamação de que eles ficavam falando que os neurônios não se renovavam, a gente não produzia mais neurônios e a gente ia perdendo neurônios. E eu falei que não podia ser verdade isso de os neurônios ter uma queda de produção, renovação. E passou uns anos, né? Depois dos meus vídeos, depois das minhas postagens, os cientistas começaram a dizer que descobriram que os neurônios, eles continuavam sim. Quando eu falei sobre essa regeneração de neurônios que eles afirmavam que não existia, foi bem antes. Depois, apareceu eles falando que sim. Olha aqui, estudo aponta que o cérebro continua a ganhar novos neurônios ao longo da vida. O ser humano continua a produzir novas células cerebrais ao longo da vida, pelo menos até os 97 anos, de acordo com o novo estudo, 26 de março de 2019. Mas como conhecemos o sistema, ele pode sim modificar. Olha só, dizem que nossas células se renovam todo dia, elas se suicidam e aí temos novas células todos os dias. Porém, nós temos envelhecido feiamente. Não está funcionando alguma coisa. Eles fizeram de uma maneira com que essa renovação ficasse bem estranha, não é? A gente se renova, mas continua ficando velho. Ah, mas tem as justificativas, explicações técnicas, científicas e todos aqueles exibidores de títulos estão aí para esclarecer qualquer dúvida. Então, contou-se que remédios como para tirar alergia, eu nem lembro, mas é antihistamínico e tantas outras coisas, eu vou ver se eu pego alguns nomes para te dar. Talvez tenha sido isso que levou seus pais à demência. Porque você vai ficando mais velha, aí começa um negocinho, aí eles dão outro remédio. Aquele remédio já começa um processo e também prejudica outro órgão, aí o médico vai dando outro remédio e vai formando aquele círculo
contra a saúde do cérebro, né? A memória é a primeira coisa que o sistema faz com que eles ataquem. Acha que eles não podiam fazer um remédio que não atacasse outros órgãos? Ou um remédio que não prejudique memória? O que quer que seja? Claro que podiam, mas eles precisam deixar aqui uma razão, uma justificativa. Ó, você estava com demência porque você tomou esses remédios. Hoje em dia, nem sei quais são as desculpas que eles falam que a gente está com demência, só porque é a velhice? Deve ser, né? Aqui eles dizem: as demências podem ser motivadas por perda de células cerebrais e doença neurodegenerativa que acontecem com o avançar da idade. No entanto, o envelhecimento não significa demência. Outras causas de demência podem ser AVC, traumatismo, tumor cerebral, doença cerebrovascular, depressão, alcoolismo. Não citaram remédios, vacinas, os alimentos e tantas coisas contaminadas que estamos expostos neste mundo. Resultado: tudo por estar vivendo dentro de um sistema, tomando seus remédios, comendo suas comidas e vivendo sob todas as pressões deste mundo. É a idade, mas na verdade são os remédios. Claro que são remédios. A gente começou a adoecer desde que a gente começou a tomar remédio, aí em médico, aí em hospital e comer a comida industrializada, né? Eu também tenho alguns vídeos nos quais eu questionava essa coisa do cérebro. A gente não sabe como o cérebro funciona, porque a gente vê o coração batendo, mas o cérebro, o que a gente vê quando a gente abre um cérebro? Nada. Ninguém pode mostrar nada. Tudo que eles nos mostram é através de aparelhos do sistema que mostram através de desenhos gráficos, ou pode até colocar fotos ali, o que eles quiserem, filmagens. Você acredita? E ainda assim, isso não prova que é a verdade. Devem sempre lembrar que o sistema pode nos dar provas que provam as mentiras dele, as enganações e tudo aquilo que ele precisar que a gente aceite. Temporariamente ou para sempre, não importa. Tem que aceitar no tanto e na hora que ele quiser. Nessa parte aí, que eu achei um vídeo em português, fala desses remédios aí que você deve conhecer. Eu não sei qual que é a verdade desses textos, né? E como é o funcionamento real. Eu só sei que não deve ser assim como o sistema fala, porque ele cria aquele motivo justificativo, né? Precisa ter uma justificativa. Agora, como que tudo acontece de verdade, a gente não sabe. Porém, a gente sabe que remédio faz mal. Por exemplo, eu tomei remédio que o psiquiatra passou uma vez para mim, quase que eu quis me matar. Que é isso, né? Eu sentia coisas horríveis. A maioria dos remédios de psiquiatria, a gente sente muito mal. Então, de alguma maneira, eles fazem mal, né? Aí eu escrevi o nome dos remédios benzodiazepínico, como Vum, diazepam, Ativan, lorazepam, Oxanax, alprazolam. Esses medicamentos são conhecidos por acalmar rapidamente os nervos, relaxar tal. E eu disse: ele citou o diazepam. Puxa, eu tomei diazepam quando era jovem, quando eu estudava, que eu vivia cansada. Eu tomava diazepam para poder dormir, porque eu não conseguia ficar estudando a noite toda. Lorazepam, já ouvi esse remédio também. Aí você vê, ó, são remédios que são para outros problemas, e eles dizem que dentro tem esse negócio aí que não deixa os neurônios se conectar, e quando não recebe essas informações, o cérebro encolhe. Sei lá, gente, eu acho essas explicações, sabe, tão maluca, mas nós não sabemos como o cérebro funciona, ninguém vê o funcionamento do cérebro, a gente só vê uma massa, não é? O coração a gente vê batendo e tal, mas o cérebro, só eles mesmos falam pra gente aqui, é a área de pensamento. Você já deve ter visto alguns docos, né? Eles mostrando o cérebro e com muitas imagens gráficas, né? Vão mostrando as áreas, começa a piscar, que é a área tal da inteligência, e aqui está outra área que é da fé. Como sabem disso? Parece que acima de nós tem um universo e aqui embaixo é a nossa cabeça, que é o nosso cérebro. Porque é a mesma coisa, as historinhas são muito parecidas. A gente não consegue provar nada, a gente não vê nada, mas a gente acaba vendo e conhecendo, entendendo, compreendendo como eles fazem a gente aceitar, compreender, sentir. A área da religião a gente não sabe.
Oi, bom dia. Olha só, fiquei pensando duas coisas. Acho que eu vou esquecer da segunda, mas enfim. Essa coisa de nutrientes existe, lembra? Que você falou no vídeo. E aí eu fiquei pensando, será que todo o resto existe? Tipo, as plantas que curam, a digestão, etc. Porque eu fiquei imaginando o joguinho, né? Um joguinho de videogame, sei lá, que o cara cria um avatar. Aí ele diz o que o avatar vai vestir, o que o avatar, como vai ser a voz. Aí também ele diz quando vai ficar doente, ele diz que ele vai ter que comer, mas não existe comida ali, é um game. Então a comida desce na imagem e vai até o fim sem fazer nada. Não tem nutrientes, não tem digestão, não tem nada, né? E a mesma coisa as plantas e todo o resto. Tipo, o que cura é aquele que está dirigindo o avatar. Fiquei pensando nisso, encucada, né? Por isso que eu sempre falei, eu sempre cuidei dos meus dentes, olha o que aconteceu com eles. A segunda-feira eu acho, vou começar a arrancar, vou ficar banguela. E essa foi uma das coisas que eu pensei. A outra foi que, viu? Já esqueci. Por isso, essa coisa de doença, com certeza eles provocam. Tipo, tem gente já dizendo que vem da ração as doenças dos cachorros. Quer dizer, eles têm que dar uma justificativa do que acontece, porque tem uma consciência no avatar. Então tem que explicar para a consciência o que está acontecendo. Então, por exemplo, eles dão a justificativa que os órgãos funcionam assim, 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 assim. Mas, no entanto, eu estou pensando, né, que a comida só entra, vai indo e sai. Não acontece nada ali. Sai aquele negócio nojento para ser nojento pra gente. É isso. Enfim, e da doença dos meus pais, com certeza tem isso. Com certeza. Tem um monte de coisa, mas como são eles que mexem as cordinhas, pode ter aparecido só para dar problema para o resto da família, fazer o resto da família ter mais uma atenção, né? A segunda coisa é que como esse cara fica criando o avatar e tal, tem consciência humana, né, nos humanos e nos cães. E eles estão querendo inserir a máquina, né? A inteligência artificial com corpo e tudo. Que você até comentou no último vídeo, eu acho. E se eles estão pensando em trazer a consciência para as máquinas? Porque eles aprisionaram a gente com o nascimento. Como é que eles vão aprisionar consciências em máquinas? Fiquei pensando assim, né? E outra coisa, se o cara que desenha o avatar, ele pode desenhar qualquer coisa para a consciência chegar. E aí eu fiquei olhando, né, a gatinha que estava passando por mim lá no condomínio. E assim, preocupada, sabe, cansada, devia estar, porque tinha aquele jeito, sabe? E aí eu pensei, putz, obrigada a ficar caçando quando tem fome. Se não caça, não come. Sabe, fiquei pensando nessas coisas enquanto ela estava passando. Mas ao mesmo tempo pensei, mas e se eles podem colocar consciência em plantas, por exemplo? Plantas, em qualquer outra coisa. Não sei, qualquer outra coisa. Já pensou? Esse mundo está cheio de consciências que a gente nem tem conhecimento que existem. Fiquei viajando nessas duas coisas, só para te falar.
E eu disse, sim, os mistérios dos nutrientes. Só tenho certeza do veneno, que realmente, né, se nós comermos ou tomarmos um veneno, a gente morre. E como ela citou o caso do jogo, eu disse, sim, é isso mesmo. No jogo, o Avatar está comendo o que o jogo dá como imagem. E o Avatar come. Já pensei isso. Isso por causa de algumas imagens da mensagem, quando a gente não comia, e quando eles corromperam, nos deram um corpo cheio de dependência, e para fazer a gente ficar dependente, nos deu frutas, coisas maravilhosas para comermos apenas por prazer. Ali não era para sustentar o corpo, era para ter o prazer e viciar. O corpo estando viciado, aí depois eles foram colocando os órgãos e dependências. Então você teria que comer isso. E na época eu tenho certeza que não existia essa coisa de nutrientes ainda, mas a obrigação de comer para o corpo que já havia sido manipulado, corrompido para uma nova fase, se sentisse viciado através do prazer que os alimentos iam dar. Tudo que dá prazer é para nos viciar. Todos os prazeres se tornam vícios. Nós temos que tomar cuidado com eles. Aliás, eu tenho um vídeo de 2021 para 2022, ou um pouquinho antes, um pouquinho depois, explicando exatamente esse processo de como ele criou frutas, não era frutas que a gente conhece hoje em dia, mas para fazer a gente começar nesse processo de dependência dos recursos materiais, dependência de tudo que já existia aqui para os animais, né, e para a gente vivermos essa dependência. Na verdade, eu tenho alguns outros vídeos anteriores a esse, da série Atenen, que também eu comento sobre alimentação para viciar, quando nos deram para a gente pegar gosto e viciarmos. Essas explicações sobre nutrientes eu fui deixando aqui e ali em meus vídeos normais desde anos atrás, e na série Atené, a história dos nascidos e não nascidos, desde 2022. Procurem no BitChute, porque aqui no YouTube vocês não conseguem achar nas buscas, as minhas visualizações não mudam. Vocês podem pedir para as pessoas clicarem 1000 vezes, não mudam, não mexe. É totalmente bloqueado. E as buscas também pelo Google também é bloqueado. Se você conseguir encontrar meu canal, você teve uma sorte, porque normalmente não encontra meu canal, nem eu mesma. Eu tenho que salvar meus links para encontrar as minhas próprias contas do Google. Portanto, se você matutar bem matutado, refletir bastante, vai vendo que foram introduzidos toda essa complexidade dessa historinha de que precisamos de tantos nutrientes, vitaminas, minerais, etc. Continuando. Mas essa complexidade de nutrientes ainda não tinha. E eu disse, se a gente só comia pelo prazer, e esse prazer tinha que existir porque eles queriam nos levar para a cilada de comer, porque eles também queriam fazer a gente comprar os alimentos deles, então no começo era só para prazer e vício, até viciar. Aí depois todo mundo comendo, acostumou, houve os órgãos, a dependência e todo mundo continuou comendo. E eu disse, sim, eu te disse outro dia que alguns vegetarianos e crudívoros, quando eu era crudívora, né, eles diziam que a ração está cheia de substâncias para os animais domésticos adoecerem e manter essa roda de consumo e suportar tudo do sistema. Então, o suportar que eu falo aqui é dar suporte e manutenção, como médicos, profissão, livros, vendas de animais, rações, fotografia. Uma coisa vai puxando a outra. E eles não iam deixar os animais livres, né? Se eles trouxeram os animais para viver na areia e na cidade, junto com os seres humanos, não trouxeram eles só porque os ama, acham eles engraçadinhos. Eles mesmos tiram os desenhos das nossas mentes, das coisas mais belas, transformam animais bonitos para a gente tê-los, mas não é porque
ama esses animais do mesmo jeito quando nasce um ser humano tão lindo aqui. E se for um ser humano que nasceu para sofrer, ele vai ser definhado, ele vai ser abusado, torturado, enganado, todo tipo de crueldade ele vai passar. E sua beleza vai sumir rapidinho. Eu disse, acho legal que sua mente já está começando a desenhar o jogo fora do jogo que nos coloca dentro desse jogo. Uma vez a mensagem falou que, o que era a base de todas as doenças, e todas as doenças era para entupir, né, porque eles deram esses órgãos para a gente, entupir, desviar, provocar obstrução, relevos, desvios, fazer alguma coisa. Na hora eu nem me lembrei da lista toda, mas essa lista está em alguns dos meus vídeos. Foi na época que eu ia falar tudo dos nutrientes, eles começaram a me seguir, aí a mensagem parou. Então, aí, tá vendo? Me deu um branco. E esse negócio da gente ficar com branco, engraçado que alguns anos atrás, antes do Covid já começou, né? Foi geral, era adultos, pessoas saudáveis e pessoas não saudáveis começaram a sentir que estavam com memória curta, não era? Espera aí que eu vou me lembrar o que eu ia falar. Porque antigamente as pessoas ficavam com esse branco na memória, assim como já estavam uma idade avançada, cansada, doente, mas de uns anos para cá, lembra, depois do Covid, até um pouco antes eu já estava reclamando que estava começando a falhar minha memória assim, eu ainda estava mais nova. E não foi somente pessoas da minha idade, foram jovens de 17, 18, 30, não importava a idade, cor, raça, religião, nada. Todo mundo começou a sentir alguma coisa estranha em relação à memória. Eu não sei se isso voltou a equilibrar, porque às vezes o sistema dá, depois ele ajusta, deixa a coisa nivelada, depois ele deixa fluir. Lembrei-me que possivelmente a gente só está comendo para ter calorias, né? O peso da massa, que é a parte material, e os minerais que devem estar precisando, eles devem ter colocado a gente na necessidade para funcionar essa mecânica do corpo sozinha, como ferro, magnésio e essas outras coisas. Agora, os outros nutrientes, como vitaminas e aquele monte de vitamina. Eu me referia que as vitaminas originam as coenzimas. A enzima passeia e leva não sei o quê. Isso tudo aí deve ser aquela historinha, que nem na tecnologia, não tem a parte mágica da tecnologia, porque não é possível. Você começa a ler coisas assim do corpo, como é que funciona a enzima e não sei o quê. Aí você vai ficando doido, fala, que história é essa? Aí tem até os desenhos, tudo gráfico, né? E aí tem os aminoácidos e as proteínas, que eu acho que proteína e enzima às vezes é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo elas não são, depende da função delas dentro do corpo. Aí depois mostra do sangue, como é que... Ai, é tanta coisa. Agora, o que funciona de verdade? Uma coisa deve ser certa. Quando eu disse que uma coisa deve ser certa, se tornou certa numa certa altura da linha do tempo. Não que sempre foi certa. Nunca é sempre aqui. A única coisa que é sempre aqui dentro do sistema é o mal, é a base do mal, do sadismo, da insanidade e mentiras. Mas o restante aqui dentro há sempre construção e desconstrução do próprio gerador de historinhas e mentiras. Então, me baseando nessa altura da linha do tempo que já estávamos com essa necessidade, eu estava conversando com ela sobre os minerais. Que a gente precisa dos minerais sim, sabe por quê? Quando a gente está desidratado, e eu vi isso pelo meu cão, né? Quando ele também ficou desidratado, ficou mal, porque começou a ter diarreia, colocaram coisa na comida dele, perde muito líquido de sangue, né? O que eles deram? Eles não deram aquele eletrólitos, que tem o potássio, cálcio, magnésio, cloreto e bicarbonato. Tive que levá-lo muitas vezes ao veterinário, fiquei horas com ele lá tomando esse soro para recuperação.
são minerais importantes para o corpo funcionar. Então, esses aí devem existir de verdade a necessidade. Agora, essas outras coisas, como suplementação de tanta coisa que a gente nunca ouviu falar, aí eu acho que é mentira, que eles inventaram, porque no passado... Bom, aqui nós temos a imagem da enzima. Olha só. As monstruosidades e as histórias, né? É tudo uma novela, uma complexidade. Tudo dentro do sistema tem aquela historinha, aquela novela. Ai, aquela complexidade. E que tal a proteína? Insulina. Anticorpos. Olha os desenhos, olha as gracinhas. Olha o mundo complexo. Para poucos entenderem, isso aqui é para que a gente não saiba realmente como funcionam as coisas. Então, uma parte está funcionando, ele tornou verdade. A outra parte, ele acrescentou coisas que é indiferente se é verdadeiro ou não, porque o resto vai funcionar como ele quiser. Ele pode continuar o resto da existência desse sistema acrescentando mais coisas. E se ele quiser que funcione, vai funcionar. E se ele quiser retirar, dizer depois que um cientista descobriu que era tudo falso, era mentira, as coisas vão continuar funcionando se ele quiser. É independente. Teoria, especulação de outros cientistas do passado funcionaram na época, no tempo que o sistema quis. Depois ele lançou outros cientistas dizendo outras coisas e outras coisas começaram a funcionar. Entendem? É indiferente o que é verdade e o que é mentira, mas tem algumas coisas que estão fixadas. E aí a gente não pode fugir disso. Virou um programa fixado na gente, não é um programa temporário, é algo fixado. Ou ele deu um jeito de manipular esse corpo para que haja essa necessidade de tudo. Mas para o sistema ele não precisa dar primeiro a verdade. Ele pode dar primeiro as provas. E aí depois ele decide se vai deixar a gente descobrir como mentira ou vai tornar verdade mesmo. Eu não lembro onde eu parei, então vamos começar por esse vídeo de novo. Áudio. Suplementação de tanta coisa que a gente nunca ouviu falar, aí eu acho que é mentira, que eles inventaram, porque no passado os nossos idosos já tomavam magnésio, eles falavam de ferro, e eles falavam de que mais? Bicarbonato, até usavam como um remédio, porque quando a gente vomita, você sente aquele gosto de bicarbonato, você já percebeu? Pouquinho de nátrio, né? Porque o corpo, ele produz aquele pouquinho de nátrio ali para purificar, para limpar. Então, nós temos. Agora, interessante que o magnésio, eles falam que a gente não tem no corpo, né? Que a gente tinha que pegar das frutas. Então, deve ser alguma coisa que depois o sistema introduziu para prejudicar os músculos que a gente tem de verdade, né? E o músculo mais importante que nós temos no corpo, que é o coração. Anos atrás, quando um famoso doutor, leitor de script, funcionário do sistema, apareceu dizendo que nossos corpos não produzem magnésio, nós temos que obter da natureza e por isso tínhamos que suplementar, eu fiz um vídeo questionando e as plantas e os animais do Brasil, já que ele disse que o solo brasileiro é pobre em magnésio. Então, como eles faziam? E outra coisa, eu estava aqui na Alemanha, que aqui dizem que tem, o solo é fértil com magnésio, certo? E eu estava com falta de magnésio. E logo depois, alguns europeus também estavam dizendo-se que com falta de magnésio, com os mesmos sintomas. Eles colocaram isso na nossa cabeça? Ou o quê? O sistema acrescentou mais alguma coisa? O músculo que precisa também de magnésio, que é o coração e o cérebro, não sei o quê. Então, eu acho que deve ser... Os eletrólitos. Esses precisa, esses minerais que vão aí, e a massa a gente come só para ter calor, para dar aquele peso, tipo assim, um prazer, uma satisfação. E vitaminas, eu acho que a vitamina C eles introduziram, porque eles começaram depois, quando eu era criança, a falar sobre a doença dos marinheiros, que era porque faltava vitamina, você lembra? As pessoas não chupavam laranja e tal, aí viajavam no mar, voltavam tudo com, eu esqueci o nome da doença. Eles ficavam com as bochechas rosadas.
rosada no rosto, tudo com a falta de vitamina, morriam, né? Então, algumas coisas assim a gente percebe dos animais quando eles estão mal. Você leva ele para o veterinário, aí eles injetam lá aquelas coisas para um soro, né? Para recuperar a vida. Aqui está, ó. Escorbuto era uma doença bastante comum nos períodos das grandes navegações, desencadeado pela falta de vitamina D. Pode provocar problemas de cicatrização. O escorbuto é uma doença que pode provocar hemorragias nas gengivas, problemas de cicatrização e dores nas articulações. Quando eu era criança, na escola, eles não falavam da vitamina D, eles falavam da vitamina C. Eles falavam assim para gente, estudantes, que essa doença acontecia por falta da vitamina C. E aqui eles dizem, o escorbuto é uma doença que pode provocar hemorragia nas gengivas, problema de cicatrização e dores nas articulações, causada pela deficiência de vitamina C no organismo. Essa doença pode ser prevenida com a dieta que forneça as quantidades adequadas dessa vitamina. Apesar do estágio grave da doença ser considerado raro nos dias atuais, a forma moderada pode ser percebida em pessoas com baixa ingestão de vitamina C. Aí eles falaram que era por falta de vitamina D, mas aqui explicaram como a falta, deficiência de vitamina C. Era assim que eu aprendi quando criança. Ninguém ouvia falar dessa vitamina D na escola, mas sim, essa doença aqui, eles deixaram a gente com bastante medo. Mas, Li, é igualzinho como você colocou. Olha, você colocou assim, a gente está no jogo, aí criou o avatar. Então, o avatar precisa comer. Aquele que está jogando, clica ali para o avatar comer. Não é assim o jogo que a gente faz? A gente clica e dá comida para o avatar. O avatar come pensando que realmente é uma maçã, alguma coisa assim, não é? Mas aquele que está jogando não está comendo nada, mas ele está vendo que o outro está comendo e está experimentando, né? Essa experiência de comer. Na verdade, se você for pensar, é comida do jogo. E a comida do jogo não existe, porque o jogo todo é falsidade, né? A Liz, ela explicou que a comida, na verdade, deve ser como no jogo que o avatar come, mas é só o desenho, não é? Ali dentro não tem nada, não tem vitamina, não tem nada. Ele come a maçã. Ele não come as vitaminas, ele come a maçã e já está satisfeito. E já ficou bem. O que importa é comer, e isso é verdade aqui no mundo. Olha, no jogo existem algumas regras, não é? Por exemplo, eu já vi joguinho que fazia as pessoas alimentar um bichinho que não existia de verdade, mas se você não desse, o bichinho morria. E nos anos 80, e as pessoas ficavam alucinadas para não esquecer a hora de dar comidinha para o seu animal. E se não desse, ele morria mesmo. Então, também nós aqui, né, podemos estar comendo um nada, mas se a gente não comer, a gente morre, porque está condicionado ao jogo. É a história do jogo. Você precisa comer. Aí o jogo, para ficar mais complexo, para você nunca ter a mente livre para descobrir que aqui o jogo é essa mentira toda, né? É uma mentira dentro da mentira, dentro da mentira, dentro da mentira, dentro da mentira. Esse é o jogo. Então ela te deixa ocupada com a complexidade de tudo. É complexidade nos livros das religiões, é complexidade para você entender seu corpo, é complexidade para saber de onde você vem, para onde você vai. A história aqui do passado, tudo é complexo aqui dentro. E ela falou de você comer e depois evacuar, que é uma coisa nojenta. E por que tem que ser nojento? Ela disse, porque é para ser nojento mesmo. Sim, faz parte do sistema, nos tornar inferiores. Então, quer coisa pior do que você estar num corpo que você tem dependência e você pode cheirar mal e você tem que evacuar e, sabe, aquilo fede o resto que você comeu. É uma coisa doida, não é? Se você pensar bem, você fala, o que eu estou fazendo aqui dentro desse avatar, desse jogo? E eu disse, é humilhante a gente ter um corpo que faz cocô. Você me fez lembrar do bicarbonato. Meu pai contou que quando ele era criança, eles faziam escondido o seguinte, eles colocavam bicarbonato no suco ou na água para parecer refrigerante e tomavam. E nenhum deles morreu. Então,
É engraçado, fiquei imaginando ele pequenininho fazendo isso escondido. Exatamente. Todas as doenças que eles dão ao membro da família é para atacar a família inteira, todos os membros, para ver se desestabiliza, né, a relação, a paz daquela família toda, dos membros. A pior coisa que eu acho que eles fazem é quando eles colocam os filhotes de cuco deles para nascer numa família. Aqui eu retirei o nome das doenças favoritas do sistema, porque algumas mamães que não entenderem, não conhecem meu canal, podem se sentir ofendidas, querendo defender suas crianças, porque elas não entendem como o sistema funciona com suas crueldades. De aquela mais complexo, né? Que a criança fica insuportável, fica gritando. Então, essas coisas aí é para acabar mesmo com a família, dinheiro. Eu já vi as mães dessas crianças tudo envelhecida, acabada. Os pais às vezes até abandonam as mulheres e ela fica ali com a batata quente, né, do filhote do cuco e não pode fazer nada porque a mídia fez propaganda, é tudo filhinho, é princesinha, é lindo. Os artistas mostrando, né? Os artistas são funcionários deles. Olha, eles terem uma criança. Aqui eu havia citado de novo nome de doenças queridinhas que o sistema dá para os filhotes dos artistas, fazendo promoção da doença. Eu tenho vídeos explicando isso para vocês. É tudo igual para eles. O corpo que eles experimentam aqui não é um corpo como nós experimentamos como verdade. Eles experimentam como atuação. Então, eles ganham pontos pra caramba, né? Pô, é que é a coisa mais difícil de... Você tá atuando com vários corpos, pode entrar como mulher, como homem, defeituoso, branco, preto, todo tipo, não é? A qualquer momento. Pode sair como morrendo, mas não morreu de verdade, entra de novo. E a gente aqui, ó, só sofrendo, né? Fria, eu vou ter que me arrumar para sair, que hoje eu trabalho, tá? Em cima da hora. E a demência, rapidinho... A demência também pode ter um motivo de provocar a falta de... Como é que se fala? Não, de destruir a parte cognitiva, né? Para quê? Porque quando a gente é idoso, a gente começa a não dar importância a um monte de coisa. Então, poderia a pessoa ter a chance... e tem mais tempo também, né? A possibilidade de perceber que está no jogo. Então, também pode ser isso. É bem conveniente e beneficia bastante o sistema que aqueles humanos que têm uma memória vasta, porque já viveram muitos anos, estão idosos, de repente comecem a sentir falhas na memória. A parte mais importante. Sem memória, você não é nada aqui. Você não consegue vivenciar minutos direito. De minutos para minutos, você tem que salvar a memória para lembrar. Você não é um mosquito que vai viver só um dia. Você vai viver muitos anos, não é? Nós já tínhamos conversado em outros áudios que eu não liberei, mas as nossas conversas estão guardadas, sobre isso do sistema nunca deixar que os idosos fiquem em paz, porque eles são memórias vivas. Mas eu tenho vídeos antigos explicando isso, de como ele tem que apagar, deletar, eliminar, sumir com os idosos, com aqueles mais velhos que poderiam passar informações para os mais novos, mesmo que os mais velhos não estejam despertos, detectando o sistema. As informações que eles dariam seriam provas. E o sistema não teria essa coisa de estar mentindo a qualquer tempo, porque não tem quem prove. As únicas pessoas que provam são as pessoas deles. Cientistas, livros, papiros, as coisas dele mesmo. E até aqueles idosos que eles entrevistam e colocam em jornais, historinhas, são deles mesmo. Porque povo humano verdadeiro não é para ficar lembrado pro resto da vida. Não é para ficar em livro de história, em livro de escola, não é para ficar em filme, em nada. Humanos aqui que entram aqui para sofrer são insignificantes. Servem apenas para serem usados, marionetados, manipulados, enganados, etc. Você está falando de consciência nas máquinas. Eu tenho um vídeo antigo
aqui a gente já puxou outro tópico. Então, eu vou parar o vídeo aqui e nós seguimos com a segunda parte. Fiquem todos bem. Até o próximo. E Bahai.